como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Gente, eu tô aqui, tô numa semana intensa de treinamentos. Na verdade, foram 16 treinamentos seguidos que eu dei. E eu trouxe algumas reflexões aqui para você que quer trabalhar com desenvolvimento humano sobre zona de excelência, né? Como é que eu faço para avaliar um treinamento, tá? Se a nota de 0 a 10, de 1 a 5, é nulo. Tipo, você não tá no jogo. Se você tira entre 1 e 5, você não tá no jogo ainda. Você precisa ainda se desenvolver. De 5 a 7, você vai pro que eu chamo de zona da mediocridade. É a média. Você vai ter um número bom, você vai ter ali, mas é zona da mediocridade. Número 8, se você tira a nota 8, você vai pro nível de profissionalismo. Você tira 9, já é nível de encantamento, zona de encantamento. E 10 é zona de excelência, né? A zona de excelência. Só que a zona de excelência, você não atinge ela imediatamente. A zona de excelência, você precisa de consistência, né? A zona de excelência não é você fazer uma vez. Por exemplo, eu dei 16 workshops. Não é ter uma nota ou outra nota. Zona de excelência é quem habitualmente anda naquele nível de nota, que gera aquela coisa. E eu diria que além da zona de excelência, ainda existe um nível extra, que não é quantitativamente qualificável. Não dá pra gente colocar um número exato nela, né? Ela é muito mais sobre essência, é muito mais sobre jeito, é muito mais sobre contexto, que eu estou chamando de zona de impacto. Zona de impacto é quando a sua fala, o seu treinamento, a sua palestra gera uma profunda transformação na vida das pessoas que te ouvem. Da hora, né? Então, isso não é quantificado, isso não é, minha nota foi essa, minha nota foi essa. O jogo é outro. Quando você joga o jogo do impacto, não é mais sobre o conteúdo que eu dei. Porque quando eu tenho uma nota de 0 a 10, você vai avaliar, né, os critérios, o tempo, o tema, a estrutura da apresentação, o storytelling, teve aplicação, teve dinâmica, teve uma boa entonação da voz, conduziu o grupo, escutou as pessoas, envolveu os participantes. Tudo isso vai te ajudar a ter uma nota boa, ok? Mas quando a gente fala do impacto, da transformação que a gente gera, aí não dá pra gente quantificar, não dá pra gente qualificar, não dá pra colocar assim, não dá. É preciso ter outros elementos. E aí eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que faz com que as pessoas cheguem na zona de encantamento, excelência e impacto. Encantamento, excelência e impacto. Percebe que o impacto eu não coloquei na quantificação de 0 a 10, porque não depende só de você. Tem uma série de fatores, né? E eu acho que é um peso muito grande você sempre querer estar nessa zona. O que você tem que fazer é estar apto para entregar, né? E criar as condições favoráveis para que o resultado aconteça, mas você não tem como controlar de fato aquele resultado. E aí são 4 pontos que eu quero trazer para você e que vão te ajudar a chegar nesse nível de encantamento, excelência e quem sabe de impacto. Então essa é a forma que eu avalio, né? Eu avalio nulo de 0 a 5, mediocridade de 5 a 7, profissionalismo nota 8, encantamento nota 9 e 10 excelência. Essa é a minha forma de avaliar os meus próprios treinamentos com a nota que a galera me dá. Quando eu falo de fazer essa estrutura que vai fazer com que você chegue à excelência, são 4 elementos. O primeiro elemento que eu diria é o preparo. Quem trabalha com desenvolvimento humano precisa ter um bom preparo. Precisa se preparar para a fala. E não é porque você já fez um treinamento uma vez, 2 vezes ou 15 vezes que você não vai parar, olhar, analisar, estudar. Eu vejo que muita gente na área de desenvolvimento humano deixa num piloto automático, sabe? E é muito perigoso você não estar continuamente se preparando, estudando. Você tem que renovar os seus slides, tem que renovar suas ilustrações, tem que renovar suas histórias, tem que renovar sua aplicação, tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer outros treinamentos.
Porque senão você começa a ficar obsoleto, você começa a ficar repetindo as mesmas coisas. E mesmo que o resultado esteja bom, o que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível. Então, você precisa se preparar. Você precisa se preparar, primeiro, ter uma base e um bom repertório. Você tem que ter uma estrutura de boa base e bom repertório. Você tem que ler muito. Então, o tema, né? Eu sempre brinco. Gente que fala de muitos temas não fala de nenhum. Você tem que escolher um tema que você é dono. Você é expert naquele tema. Você domina aquele tema. Você consegue, de fato, encantar as pessoas naquele tema. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que entender o que é que os principais livros falam sobre esse tema. Quem são os principais workshops sobre esse tema? Você tem que entender, você tem que ter um domínio sobre a temática. Você tem que ter aquele domínio. Mas você também tem que estudar sobre comportamento humano. Você tem que entender as pessoas. Você tem que entender o que é cérebro direito, o que é cérebro esquerdo, como é que é a postura corporal das pessoas no workshop. Você tem que entender a fazer leitura das pessoas, você tem que entender sobre sentimentos, sobre o tom de voz e a influência que isso vai ter, a oratória, o uso das expressões corporais, o tom de fala, a pausa, a velocidade. Você tem que estudar, entender sobre a psicologia humana para entender a tendência das cores. É preciso se preparar. Você também tem que ter uma estrutura, um preparo que seja de cognição mesmo, de organização da sua palestra, do seu tema. Depois você também tem que se preparar para a sua apresentação. Você tem que rever todos os seus slides, você tem que olhar suas transições, olhar com cuidado, treiná-las. Eu sempre treino, gosto muito de treinar na frente do espelho. Ou gravando. Eu faço igual eu estou fazendo aqui e eu me assisto. E eu vejo. E eu treino a expressão, eu treino o tom de voz, eu treino o impacto, porque isso tudo faz a diferença. Eu percebo que muita gente, quando quer levar de qualquer jeito, né, porque já sabe falar, tem uma boa oratória, acaba improvisando em áreas que não era para improvisar. A gente que trabalha com desenvolvimento humano tem que entender uma coisa, gente. Pensa assim, você é um chefe de cozinha, você é um cozinheiro. E não importa quantas vezes você já fez aquele prato. A pessoa que vai sentar na sua frente, ela tá comendo o prato pela primeira vez. Então você tem que encantá-la. Você tem que gerar esse valor para ela, entendeu? Não dá para você dizer, vou fazer a comida de ontem. Não, porque é a primeira vez que a pessoa tá te ouvindo. E os seus resultados do passado, né, nesses workshops que eu dei, a turma anterior, a nota não serve para a próxima turma. Cada turma é única. Então se prepare. Segundo, use seus pontos fortes. Use seus pontos fortes. Todo mundo tem seus pontos fortes, tem suas características naturais que te tornam únicos. Você não pode querer ser eu, como eu também não posso querer ser você. O que eu tenho que fazer? É entendendo o meu perfil comportamental, entendendo as minhas tendências, entendendo quem eu sou, como é que eu uso o meu melhor? É humor? É reflexão? É subir energia? É o tom da voz? É o jeito que eu falo? São as minhas histórias? É a minha aplicação? Claro que um conjunto, né? Você acaba tendo um conjunto. Mas existem as características que são inatas suas. Invista nos seus pontos fortes, invista nas suas capacidades. Eu, por exemplo, eu tenho uma aptidão natural para falar em público. Eu gosto de falar em público. Eu sei falar em público, eu estudo sobre falar em público. Eu estudo sobre comportamento interrelacional. Eu entendo e eu consigo pensar e refletir na troca, né? Quando eu estou no palco, eu percebo a troca que existe entre mim, que estou como interlocutor, e as pessoas que estão me ouvindo. Eu percebo isso. Isso me alimenta, é meu ponto forte. Então, quando eu estou na frente da câmera ou no palco, eu tenho tendência a me soltar. Eu prefiro fazer isso com o público do que fazer com ninguém. É uma característica minha. Você tem que treinar o seu ponto forte. Qual é o seu ponto forte? É assertividade? É objetividade? Você é mais reflexivo? Você consegue fazer com que as pessoas... Você tem que entender seu ponto forte. E claro, o seu ponto forte precisa ser ajustado, né?
porque vai ter momentos e lugares que você vai precisar agir e ter outras posturas, mas você tem que ter e desenvolver seus pontos fortes. Se você não desenvolve seus pontos fortes, você vai ser sempre medíocre, você vai ser sempre médio, porque ninguém vai lembrar de alguém que é médio em alguma coisa. As pessoas vão lembrar de quem é excelente em algo. Você não precisa ser médio em tudo, você tem que ser excelente em algo. Em algo você tem que ser acima da média. Você não precisa dominar todos os aparatos, você tem que dominar um elemento, um fator. E esse fator vai te diferenciar, esse fator vai fazer com que você chegue mais longe, esse fator vai fazer com que você tenha novos elementos, novos resultados. Então, você precisa treinar os seus pontos fortes. Quando você junta o seu preparo com os seus pontos fortes, aí você já começa a jogar outro jogo. Porque você começa a combinar elementos, pilares de sustentação, pilares que fundamentam e que te fazem ser alguém que gera muito impacto na sua comunicação e na sua jornada de desenvolvimento humano. Isso é fundamental. O terceiro elemento que eu quero trazer para você aqui é o elemento da paixão. Você tem que falar de assuntos que você é completamente apaixonado. Você tem que falar de assuntos que você é completamente incendiado. Os seus olhos têm que brilhar quando você falar. Porque não dá para você falar de algo de forma mecânica. Não dá para você falar no automático. Você tem que falar de maneira que toque o coração das pessoas. Se não sai do seu coração, dificilmente vai tocar o coração das pessoas. É preciso, é necessário, é fundamental você conseguir ter essa característica de fazer a diferença e conseguir impulsionar as pessoas com sua paixão. É óbvio, porque se eu tenho e estou focando na minha paixão, o meu impacto vai ser muito maior. Nunca fique bom em algo que não é sua paixão. Nunca fique bom em algo. Ah, Augusto, eu tenho muitas paixões. Beleza, mas foca em uma primeiro, depois foca em outra, foca em outra. Você pode focar em 10 paixões. Quando eu comecei, eu tinha um tema. Eu trabalhava o tema propósito. Mas liderança também foi minha paixão. E eu comecei a trabalhar propósito na liderança. Depois eu comecei a trabalhar liderança de si. Então é propósito, liderança de si. E aí um outro tema que eu me apaixonei foi carreira. Então são os 3 temas que eu domino, mas assim, os 3 estão interligados. Por quê? Porque a carreira começa com o meu propósito. Liderança de si tem a ver com carreira e tem a ver com propósito. E propósito tem a ver com carreira e tem a ver com liderança de si. Eu poderia falar de muitos assuntos de liderança, né? Mas eu escolhi focar e me especializar e dominar o assunto de liderança de si, autoliderança. Eu escolhi dominar o assunto propósito e eu escolhi dominar o assunto carreira. Pronto, são essas 3 caixinhas. E eu organizo minhas informações, meu conteúdo, minha experiência em cima desses 3 pilares. Que é, no final, o desenvolvimento humano, né? Mas eu trabalho as minhas paixões. Quais são as suas paixões? Quais são os temas que você ama? Até porque você vai precisar se dedicar muito a esse tema. Eu estudo esses temas, eu faço curso sobre esses temas, eu vou atrás, eu leio, eu estudo, eu me preparo e aquilo vai me energizando. Você nunca vai entrar no nível de excelência e de impacto em algo que você não é apaixonado. Você tem que ser apaixonado por esse assunto. Aquilo tem que estar dentro de você, tem que sair pelos poros, sabe? Igual a transpiração. Você tem que fazer com que a sua paixão faça. E não dá para ser forçado. Se você força, se você finge, se é fake, as pessoas vão perceber. Porque não é a paixão, ela é nata. Eu estava uma vez dando uma palestra numa pós-graduação em São Paulo. E aí uma menina chegou pra mim e falou assim: Augusto, como é que eu sei que eu tô apaixonado? E ela tava com o namorado dela. Eu disse assim: você não está. E o namorado dela disse assim: ô louco, cara. Aí eu disse assim: é que quem tá apaixonado sabe que tá apaixonado. Não tem teste da tititi, da capricho, sabe? Então, esteja apaixonado. O quarto é a sua performance. É a hora H. É o momento. Você precisa fazer bem feito naquele momento. Você tem que ter um bom começo. Você tem que ter uma boa entonação da voz.
Você tem que estar com a roupa adequada para o seu público naquele contexto. Você tem que entrelaçar bem a passagem de informação. Você tem que estar com escuta ativa, você tem que estar atento à linguagem corporal. Você tem que observar a luz, a iluminação, o som, o ruído de mensagem. Você tem que ficar atento, você tem que estar preparado, você tem que... porque é a hora do seu show. Não adianta nada você ter os melhores ingredientes, a melhor cozinha, o melhor equipamento, se você naquele dia não está bem para cozinhar. Se você esqueceu a receita. Ou se você não seguiu a receita do jeito que é para seguir. Você não vai conseguir fazer uma entrega excelente. Então é preciso, é necessário que você tenha essa capacidade de ter essa performance. Performance é a hora, né? É o momento. É quando eu vou fazer e como eu vou fazer essa entrega. Você é melhor fazendo palestras curtas, tipo TED Talk de 15 minutos? Você é melhor fazendo palestras de 1 hora? Você é melhor fazendo treinamentos de 4 horas? Ou você é melhor fazendo treinamentos mais longos de 8 horas? Qual é a sua característica? Eu sou bom em tudo. Não, você não é bom em tudo. Você precisa entender qual é o lugar que é a sua zona de maior performance. Você é melhor no online? Você é melhor na live ao vivo? Você é melhor no Zoom? Você é melhor fazendo dinâmica? No que você é extraordinário? No que você pode ser melhor do mundo? Performance. Você tem que ter performance. Não pode baixar a guarda. Você tem que entender qual é o gabarito, né? Eu sempre pego, o que é que eu vou ser avaliado? E eu vou seguir o gabarito. E o que é o gabarito? É domínio do conteúdo, tempo, obedecer o tempo, domínio do conteúdo, aplicação do conteúdo, interação e participação das pessoas, dinâmicas. Aquele conteúdo foi útil. Eu gerei emoção nas pessoas. Eu trouxe embasamento teórico, mas eu também trouxe aplicação prática. Eu trouxe autoralidade. Percebe que esses elementos vão ajudar a minha performance? E como é que eu tô no palco? Eu tenho que dominar o palco, eu tenho que chegar fazendo, eu tenho que mostrar. Eu não posso estar lá para ficar, não sei se vai. Não, eu me preparei. As pessoas não querem que quem vai subir no palco, quem vai dar o treinamento, chegue lá e dizer assim, eu não sei como é que vai ser. Não, vai ser show, vai ser incrível. Eu me preparei, eu estudei. Claro que depende de vários fatores. Mas eu estou ou da zona do profissionalismo para baixo. Eu não estou da zona de profissionalismo para baixo. Eu estou na zona do profissionalismo para cima. Ou é profissionalismo, excelência, encantamento, impacto. Não mediocridade e nulo. Não aceito isso. Então suba suas expectativas e suba a expectativa do público. É melhor você entrar no público com as pessoas com alta expectativa do que você entrar com as pessoas com baixas expectativas. É importante, é fundamental que você entenda que esse ciclo, juntos, esses 4 elementos, quando você investe nos seus pontos fortes, se prepara intensamente, trabalha a sua paixão e fica de olho na sua performance, esses 4 elementos vão ajudar com que você tenha um impacto maior nos seus treinamentos, na sua comunicação, na sua interação humana. São 4 P's, né? Eu posso até colocar o nome, os 4 pilares, os 4 P's de quem trabalha com desenvolvimento humano. Aí eu trouxe aqui para você que ficou até o final, mais 2 temas que eu acho que ajudam. Esses 4 são o sustentáculo, eu acho que esses 2 pontos também ajudam. O primeiro é qual o tema que você vai falar. Qual o tema? Para você chegar na zona de impacto, depende do tema, né? Não dá para você falar de tudo a todos. Não dá. Qual o tema? E qual o público que você vai falar? Por exemplo, você precisa fazer um diagnóstico de qual é o público que melhor se assemelha, que melhor interage, que melhor recebe a sua mensagem.
Qual é a idade desse público? Qual o perfil desse público? O que esse público pensa? O que esse público quer? O que esse público sonha? Você vai mapear as necessidades, os sonhos, os anseios desse público. E aí, com isso, você vai conseguir ter ainda mais impacto na sua comunicação. Fico feliz que você ficou até o final, que você assistiu. Me conta aqui o que você achou. Qual desses 4 hoje é o seu principal diferencial e qual você precisa melhorar? Me fala aqui, me traz quais temas você gostaria que eu trouxesse mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo.